Fala galerinha, tudo na paz? Eu sou o Mark Shadow e no vídeo de hoje será um vídeo um pouco interativo. Algumas semanas aí atrás eu fiz duas enquetes, uma lá na página do Instagram do canal e uma na página do canal lá no Discord, perguntando qual deck mereceria suporte e basicamente como seria esse suporte. Então nossos inscritos deram algumas respostas e como seriam alguns suportes. E neste vídeo aqui, eu irei trazer um pouco dessas cartas. Lembrando que teremos muito deck aleatório e não necessariamente decks do meta. Se você já gostou da proposta do vídeo, já deixe o like para ajudar na divulgação deste vídeo. E se você é novo por aqui, se inscreva. Temos vídeo aí toda semana. Agora sim, bora conferir esses suportes loucos de nossos inscritos. Coveiro. Poderia receber uma nova fusão ou uma carta para a busca de um coveiro ou para a busca de um necrovale. Bom, já temos aí um coveiro que vai basicamente isso, mas o efeito dele é na end phase e não é tão bom assim. Então poderia ter aí uma versão fusão alternativa dele. Que seria feito com o próprio monstro aí coveiro e mais dois monstros aí coveiro. E com um boost, se o necrovale estiver ativo, você pode utilizar o material de fusão diretamente aí do seu deck. Ela diz aí, durante a sua fase principal, você vai adicionar um monstro coveiro do seu deck para sua mão, ou uma carta mágica ou armadilha que especifica o necrovale em seu texto. Então isso aqui basicamente busca o deck inteiro. E aí, se o necrovale estiver ativo, essa carta não pode ser destruída por efeitos e nem o necrovale. Então isso ajudaria bastante o deck, protegendo o campo e buscando aí cartas que você precisa. Sendo aí, uma versão alternativa do coveiro aí da supremacia. Um Search para BA, sendo um Exceed meio que exclusivo para o deck. Bom, um Exceed exclusivo para o deck. O que eu penso muito seria ter aqui um Exceed Rank 6. Você faria ele igual você faz a Beatriz. Você descarta um BA da sua mão e faz ele em cima de um BA que foi especial invocado aí do extra deck. Ou seja, você pode usar aí tanto a fusão quanto os Exceed e também o seu Synchro. Sim, BA tem Synchro. Bom, e o seu efeito não seria aquela coisa revolucionária. Uma vez por turno, um efeito rápido seria detachar o material dessa carta, então descartar a primeira carta do topo do seu deck. E se for aí um monstro Dark Fiend, ele iria ganhar ataque e defesa igual aquele monstro até o final desse turno. Esse é um efeito simples, já que o BA triga toda vez que for para o cemitério. Então, você descartando um BA do seu deck e um detachando, você iria trigar duas vezes. Daí deixaria o deck um pouco mais jogável. Não tão no meta, mas jogável. Dragon Link, para acabar de vez com o jogo. Também concordo. Mais Dragon Link aí para acabar de vez com o jogo. Ver o cerco pegar fogo. Mais spell que busca monstros. Monstros Mech-Lord nível 5 que se invoca e também invoca um monstro Mech-Lord nível 4 menos do deck. E uma fusão que faz negates, spell e traps. E um monstro que entra via fusão de contato e o monstro Mech-Lord Exceed que bane cartas do oponente. Bom, tudo isso eu acho difícil, mas como estamos aqui apenas com uma carta de suporte, temos o nosso nível 5 de Mech-Lord. Bom, o Mech-Lord já tem várias cartas interessantes, mas uma carta para extra deck eu não acho muito interessante, já que o deck é basicamente anti-synchro e anti-extra deck, então não ficaria muito justo ele ter uma carta assim. E as interações que eles fazem são boas. E para o deck melhorar para o meta, teria que refazer basicamente o deck inteiro, coisa que a Konami não vai fazer muito, já que o deck tem muitos suportes. Masked Hero, Heroes normais do mangá, só que com efeitos. Bom, também concordo, porém se esses Heroes, se esses Masked Heroes saíssem do mangá e viessem pro card game, acho que eles não viriam com efeitos. E se eles viessem com efeitos, seriam efeitos aí bem simples. Uns efeitos aí quando eles forem utilizados com a Mask Change, eles trigariam e fazer alguma coisa. Coisa simples, dando pequena vantagem aí para você. Monarca. Bom, eu já vou responder essa pergunta com uma outra aqui. Monarca. Spell de campo que busca carta a cada Tribute Summon. Bom, uma spell para Monarca desse tipo acho que seria um pouco apelona. Dei uma nerfada, coloquei como trap. E além disso, ele não faz uma busca, ele faz uma draw. Quando você exatamente fazer Tribute Summon de um monstro, você irá puxar uma carta.
Porém aí você ficaria locado em ativar outros efeitos que dá draw, exceto né, da própria E-Trap. Além disso, no cemitério ela teria outro efeito de como todas as cartas monarca, você vai enviar um monstro que foi invocado por tributo de seu campo cemitério, e então você puxa uma carta. Bom, ou seja, essa carta aqui dá mais carta para você puxar, ele não faz muita interação, já que os monstros monarca é basicamente estático, então para mim o suporte da Alpha Monarca seria isso. LS. Bom, suponho que esse LS seja Lixorn. Bom, e um suporte bom para Lixorn que eu imagino seria basicamente isto. Se essa carta estiver no seu cemitério, você bane aí 3 monstros Lixorn e especial invoca essa carta de seu cemitério. Então, durante a main phase, efeito rápido, quando um monstro ativar seu efeito no campo, você irá enviar 3 cartas do topo do seu deck para o cemitério. Então você vai selecionar, ou melhor, dar alvo em um monstro no campo e embaralhar no deck. Esse efeito é interessante, já que ele, além de te dar vantagem, né, se dando Foolish em 3 cartas do seu deck, você vai enviar um monstro do seu oponente do campo para o deck dele, e dependendo do monstro, aquele monstro não resolve, já que as cartas quando vão para o deck, eles não resolvem. Então esse monstro aqui seria um ótimo monstro de interação, coisas que os monstros de Lixorn não têm muito, então o suporte que eu imagino para Lixorn seria basicamente isso. Shadow, uma carta para busca ou monstro ou magia de fusão. Quem sabe aí ele rode puro. O Shadow é algo interessante. Acho que ele nunca aí vai rodar puro, a não ser que a Konami bane aí todas as engines de fusão. E mesmo assim o Shadow ainda vai rodar puro, vai rodar né, com alguma engine. Mas o que eu imagino, né, uma spell normal, seria o que? Você ativa ela, se você não controla monstro virado para cima, então você vai descartar um monstro Shadow de sua mão. Então adicionar uma carta Shadow do seu deck para sua mão, com nome diferente, é claro. E aí tem um adicional, né, que é igual da Shadow Fusion. Se o seu oponente controla um monstro que foi especial invocado do extra deck, você vai dar Foolish em outro monstro Shadow. Ou seja, essa carta aqui é basicamente um 2. Você vai puxar uma carta, descartar uma carta da sua mão e descartar outra carta Shadow do seu deck. Ou seja, você vai ter vantagem de 3 cartas. A busca e mais 2 Foolish. Então o que eu penso é uma carta assim. Mas mesmo assim, com uma carta assim, ele não rodaria exatamente puro, já que né, nossos jogadores de Yu-Gi-Oh! Gostam de misturar muitos decks. Mas o suporte que eu imagino para Shadow é isto. Trista, o deck morreu. Ao suporte novo já tem 1 ano e nada de vir pro TCG. Bom, também concordo, tem os novos suportes lá de Trixa, né, a carta de fusão, que faz token. E elas não saem lá do OCG. Então vamos criar aqui a nossa carta que nós queríamos aí para Trixa. Seria aí mais um Link 2. Quando ele fosse aí Link invocado, ele iria adicionar uma carta mágica ou armadilha Trixa do deck ou cemitério para sua mão. Coisas aí que, se eu não me engano, nenhum monstro Trixa faz. E ela teria o efeito padrão aí dos Trixa. Toda vez né, que um Trixa inflige dano por efeito ou batalha, exceto ela mesma, ela infligiria um dano a mais ao seu oponente. E além disso, quando outro monstro Trixa ativar o efeito no campo, todos os monstros Trixa no campo teriam seu ataque dobrado. Outra coisa, né, os Trixa aí têm ataque baixíssimos. Poucos deles conseguem aumentar aí com seus efeitos, então esse Link salvaria muito o deck. Não seria aí muito uma carta de interação, mas é um boost ótimo para o deck. Pêndulo no geral, merecia um Link novo. Sim, quem sabe em um Electromite 2.0, não é mesmo? Mas aqui acho que seria um Link aí para Odiais. Um Link aí que a galera pede muito. Esse monstro seria basicamente aí um monstro para pêndulo, mas um pouco genérico também. Aí ele seria feito né, com 2 monstros pêndulo. Teria setas igual do Electromite. E quando ele fosse Link invocado, você iria adicionar 2 monstros pêndulo de seu deck para o seu extra deck virado para cima. E o seu outro efeito, esse efeito aqui combaria mais com os Pêndulo Magician. Você iria destruir um monstro que você controla, Pêndulo, né? Tanto aí na sua escala, quanto aí na sua zona de monstro. Então seria adicionar um monstro Pêndulo com o mesmo tipo e o mesmo nível do monstro que você destruiu do seu deck para sua mão. Esse efeito ali ajudaria muito os decks Pêndulo no geral, destruindo e adicionando mais cartas. Além disso, você teria já 2 monstros no seu extra deck para fazer Pêndulo Summon. Eu não colocaria cartas na zona Pêndulo, senão a carta ficaria muito quebrada. Mas o que eu imagino é basicamente um Electromite 2.0 um pouco nerfado. Engrenagem, uma magia de campo ou novos monstros Synchro ou Link. Bom, esse engrenagem, creio eu que seria engrenagem antiga. Se eu estiver errado, me corrijam aí nos comentários. Mas no caso, se for uma engrenagem antiga, seria aí um novo monstro fusão que teria interação com o turno do seu oponente. E ele tem que ser invocado por fusão.
ele seria inafetável, né, por efeito de carta mágica e armadilha, os padrões. E uma vez por turno, quando uma carta mágica ou armadilha for ativado, você teria que descartar um monstro em engrenagem antiga da sua mão. Então você negaria aquele efeito e destruía aquela carta. E monstro aqui seria um monstro de negação mesmo, que seria uma adição para o deck. O deck não seria meta, mas seria mais relevante e tampava aí os buracos que o deck tem, que é a interação no turno do seu oponente. Bom, se o deck aí que ele escolheu foi engrenagem antiga, esse aqui é o suporte que eu faria para este deck. Fuhari, uma rota além do beat, um regulador, um exceed, um synchro e um boss link. Bom, meu cara, aí você já quer demais, né? Um link, exceed, synchro. Bom, acho que seria basicamente só uma carta de campo, porém uma carta de campo um pouco insana. Bom, basicamente ela iria proteger todos os monstros Fuhari de alvos de cartas de seu oponente. Além de, quando ser ativada, seria adicionar uma carta Fuhari de seu deck ou de seu cemitério para sua mão. Seu efeito mais apelativo se daria alvo em um monstro Fuhari Link que você controla, e especial invocaria tantos monstros Fuhari de seu cemitério com o valor Link daquele monstro. Bom, como temos apenas um Link Fuhari, você invocaria 3 monstros Fuhari de seu cemitério. Isso daí daria uma ótima consistência para o deck e basicamente tornaria o deck meta, fazendo aí muito spam de monstros e basicamente invocando outros monstros do seu extra deck como monstros de negações. Isso aí seria um suporte muito insano para Fuhari. Hero ia ser um tier 0. Bom, eu sempre falo, não sei se outros youtubers falam também, mas por Hero ser um deck com um patamar alto, tier 1 basicamente, ele teria que ter uma fusão de interação. Basicamente aí um dragão como foi pro Mago Negro, mas não foi exatamente pro Mago Negro. Mas aqui no caso teríamos uma fusão de Hero, que seria feita aí com 5 monstros Hero, um Destiny, um Visual, um Evil Hero, um Elemental Hero. E se ele fosse invocado por fusão utilizando esses 4 materiais, você poderia destruir todas as outras cartas no campo, porém só apenas ele poderia atacar neste turno. E além disso, nenhum jogador poderia dar alvo de efeitos de carta nesse monstro. E também, uma vez por turno, quando uma carta ou efeito for ativada, seria descartar uma carta, negar e destruir aquela carta. É basicamente um dragão nerfado. Bom, este é o suporte que eu imagino para Hero, e deixaria o deck aí muito mais relevante no cenário atual. Machina, cartas de campo. E enquanto o campo estiver ativo, os monstros Dark virariam Earth, ou seja, terra. Bom, e que tal dermos uma mudada nisso? Em vez de campo, seriam uma magia contínua. Seria um pouco melhor porque um campo é um campo, né? Modifica basicamente o campo inteiro, e uma contínua não, limitava mais para os seus monstros. Uma vez por turno, durante essa fase principal, seria declarar um atributo de monstro e todos os monstros máquina no campo e no cemitério ficariam com aquele atributo. Já que os novos monstros Machina, eles são trevas e não interagem muito com o deck, e o deck Machina interage mais com os monstros Máquina Terra, essa carta aqui seria uma ótima adição. Ele não mudaria o atributo na mão, mas no campo e no cemitério já ajuda muito. E além disso, se ela fosse destruída aí, né, se fosse do campo para o cemitério, você iria adicionar uma Machina, trevas ou terra do seu cemitério para sua mão. Isso aí seria ótimo. Meio que reciclava um monstro do seu cemitério. Não tornaria o deck meta, mas tornaria ele mais jogável. Alguma coisa para Saber Sombrio, mas alguma coisa que dê pro meta. Bom, como eu falei, aqui no caso do Hero, para um deck aí ser bem relevante, ele tem que ter interação no turno de seu oponente. Bom, algumas cartas, né, do novo estrutural do estilo cibernético tem isso, porém não é o suficiente. Então, teria que ter uma nova fusão de Saber Sombrio. Aqui no caso ele seria feito com um Saber Sombrio fusão mais um ou mais monstros do tipo máquina ou dragão. Se essa carta for invocada aí por fusão, você vai dar alvo em tantos monstros máquina ou dragão de qualquer cemitério pelo número de materiais dragão e máquina que foi feita com este monstro. Então você vai equipar neste monstro. Então, uma vez por turno, é um efeito rápido, você vai dar alvo em uma dessas cartas equipada nele, máquina ou dragão, enviar para a mão do dono e depois dar alvo em uma carta no campo e devolver para a mão. Este efeito é bem interessante, já que basicamente você vai reciclar as suas cartas equipadas e ainda vai tirar uma carta de seu oponente. O ataque dele não é tão relevante, mas você faz muitas fusões bem fácil no deck de Saber Sombrio e juntando aí com o Cyber Dragon fica ainda mais forte. Então o que eu imagino uma carta para Saber Sombrio boa seria basicamente essa fusão. Senhoras da Fortuna, está na hora de ganhar novos suportes que deem força ao deck. Bom, aí eu concordo.
Então, no meu ver, seria um novo monstro Synchro. Ele seria feito aí com um Tanner e um ou mais monstros não Tanner do tipo Mago. Basicamente aí o Synchro aí dos Fortune Land. Ela teria aí o efeito padrão, né, de todos os Fortune Land. Ele iria ganhar 3 pontos de ataque e defesa para cada nível dela. O seu efeito é parecido com o seu outro monstro Synchro, uma vez por turno. Durante aí a sua fase de espera, essa carta vai ganhar um nível. E então, você vai banir uma carta do campo de seu oponente. Isso aqui seria um efeito interativo, além de aumentar o nível dela, né, dando mais 300 pontos de ataque, seria tirar um recurso do campo do oponente. E seu outro efeito é mais um efeito de vantagem que durante a sua fase principal. O seu outro efeito é basicamente o efeito de extensões de jogada. Você vai diminuir tantos níveis dessa carta, então é especial invocar tantos monstros Fortune Land que está banido pelo mesmo valor do nível que você diminuiu dessa carta. Ou seja, se diminuiu 4 níveis, você vai invocar 4 monstros, basicamente isso, porém eles serão banidos, né, no final do turno. Mas seria aí mais peças de combo para o seu deck, já que esse deck não costuma fazer muito isso, e deixar aí o deck de Fortune Land basicamente em outro patamar. Fire King, e deveriam refazer o dragão H2O do mesmo jeito do mangá. Bom, esse tipo de dragão eu não conheço tanto assim, mas Fire King eu sei do suporte que o deck precisa. Bom, seria um Fire King muito parecido com o Gauru e Nyx. Bom, basicamente ele tem todos os efeitos dos Fire King, né? Se um Fire King que você controla for destruído, você vai especial dele da sua mão. Porém, você pode destruir tanto no campo ou na mão, então ele vai trigar mesmo assim. E além disso, se ele for especial invocado, você vai destruir uma carta no campo, podendo ser aí o seu próprio Fire King para gerar mais combos. Bom, e aqui vem o efeito que é basicamente um boost do Kaoru Nyx. Durante a fase de espera, se ele estiver no cemitério porque foi destruído nesse turno, você vai fazer a invocação especial desse monstro, então destruir todas as cartas mágicas e armadilhas no campo. Esse efeito é semelhante com o Gauru Nyx, já que quando ele for invocado dessa forma ele vai destruir todos os monstros, então por que não fazer um que destrói mágicas e armadilhas? Essa carta não vai deixar o deck em outro patamar, mas vai dar aí um gás melhor pro deck, já que o deck, né, tá bem para baixo. Basicamente temos aí novo suporte para ele. Bom, e é isso, galerinha, esses foram os suportes que os inscritos escolheram para os seus decks. Eu irei fazer uma parte 2, já que tivemos aí bastante pessoas respondendo. Então fiquem ligados que nos próximos dias eu irei soltar a parte 2 desse vídeo. E se você curtiu, já deixa aquele like, né, para ajudar aqui na divulgação do vídeo. Se você não é novo por aqui, se inscreva. Temos vídeos diários aí do mundo de Yu-Gi-Oh! E compartilhe esse vídeo para aquele seu amigo e amiga que quer ter uns pequenos vislumbres aí dos futuros suportes, quem sabe aí, né, dos nossos decks favoritos. E não esqueça aí de seguir a nossa página lá no Instagram. Foi por lá que eu fiz a maioria das enquetes para este vídeo. E é isso, galerinha. Eu sou o Mark Shadow e nos vemos na próxima.